que fosse construir o local onde os seres viveriam. Após conversar com Exu, ela foi procurar os conselhos de Ifá. Orunmila, muito sábio, disse a ela que conseguisse a corrente mais comprida que houvesse: 5 galinhas de Angola, 5 pombas e um camaleão. Quando o Dudua chegou no local, ela percebeu um enorme buraco no chão e, ao olhar para baixo, viu a imensidão de água. Após muito pensar como descer até lá, ela lembrou das orientações de Fá, fixou a corrente em uma árvore e jogou para baixo em direção à água. O final da corrente parou pertinho da água. O Dudua desceu pela corrente e, conforme havia sido orientada, retirou do saco da criação a terra que o Olodumaré havia entregue e jogou sobre as águas. Logo após, ela soltou as pombas e as galinhas para ciscar. Conforme elas ciscavam, a terra se espalhava na água e, em seguida, soltou o camaleão para testar se estava firme. Quando obteve a resposta do camaleão, ela largou a corrente e pisou sobre a terra do Aie. Odudua foi a primeira divindade a pisar na Terra e por isso ela é considerada a protetora do planeta. Odudua é a Yami, a nossa grande mãe, a Mãe Terra. Após o Dudua ter criado o Aie, Olodumare designou os orixás a ficarem responsáveis por cada elemento natural que lá existiria e determinou ao Batalá que fosse criar os seres que iriam habitá-lo. Explicou que o cosmo está em permanente construção e que novos seres também seriam colaboradores nesse processo, acumulando e compartilhando axé numa relação de complementariedade alicerçada na compreensão de que todas as formas de vida são sagradas e estão ligadas numa relação cíclica. O Batalá ouviu atentamente as orientações de Olodumare e partiu do Orum em busca de um material que fosse apropriado para construir o corpo, Ara, dos seres que iriam viver na Terra, Aie, os Ara Aie, ou seja, o corpo da Terra. Durante sua procura, ele encontrou a lama que é produzida nas margens dos rios, que é elemento de um orixá chamado Nanã. Ao perceber que ela era o material perfeito, pediu a Olodumare que enviasse alguns orixás para recolher o material encontrado. A chamada vai terminar de novo. Olodumare refletiu e decidiu valorizar a iniciativa de Iku, confiando-lhe a tarefa. Iku dirigiu-se ao Aie e, ao aproximar-se da lama, ela imediatamente começou a se lamentar e a chorar. Porém, ele manteve-se firme e pediu que ela se acalmasse, pois queria apenas conversar. Explicou-lhe que o desprendimento de suas partes era fundamental para a criação da vida no Aie. A lama continuava a se recusar, argumentando que chegaria um tempo em que ela deixaria de existir. Iku então propôs um acordo. Disse à lama que os orixás a pegariam para construírem o corpo dos seres por um período determinado. E ao final desse ele, Iku, se responsabilizará pela devolução do material emprestado, garantindo a perpetuidade da lama e a geração de novas vidas. Após muita conversa, o acordo foi firmado.